Bom, pessoal, oi, eu sou a Letícia, sou uma das coordenadoras do NEPF, sou coordenadora principalmente da parte de educação e fico um pouco da administração, então sejam bem-vindos à nossa reunião, que eu também tomo um pouquinho de conta, né? Na reunião de hoje a gente vai falar um pouquinho com a Sara vai trazer um pouquinho sobre a pesquisa dela, sobre escrita feminina, como que funciona, ela vai poder dar uma introdução muito melhor, mas espero que vocês gostem dessa reunião. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, por favor, curta esse vídeo, comente, porque vai ser muito importante para o crescimento do NEPF e também para a nossa nova fase, né? Para você que está acompanhando a gente pelo Instagram, você já sabe que a gente teve uma pequena mudancinha no nosso nome, né? Agora é Núcleo de Estudos e Pesquisas de Fãs e Fanfiction, então é o NEPF ao quadrado. E também no nosso Instagram a gente está trazendo muita novidade. A gente agora está na UF, não está mais na UFRJ. Então a gente espera bastante que vocês gostem das novas coisas que a gente vai trazer e dessas novidades que assim vão ser mudanças avassaladoras, sim, mas mudanças que vão vir para um bem muito maior do NEPF e também da comunidade acadêmica no geral, não só nacional como também internacional. E é isso, Sara, eu abro esse espaço para você, seja muito bem-vinda, sabe? Agradecemos muito pela sua presença. E é isso, fica à vontade, a casa é sua. Tá certo, Letícia, obrigada. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer ao NEP e todas as coordenadoras por essa oportunidade, porque é realmente muito legal ter esse espaço para poder falar sobre a minha pesquisa. Eu estava comentando com algumas pessoas que esse foi o maior tempo que me foi dado para poder falar sobre a minha pesquisa, porque geralmente a gente está acostumado, né, para quem está na academia, com comunicação oral e tudo mais, que são 15 minutos no máximo, e aqui a gente tem muito tempo, então isso é ótimo. Eu vou estar apresentando o meu slide, só um minutinho. Ok. E só para me apresentar para as pessoas que não me conhecem, eu me chamo Sara, eu sou daqui de Pernambuco e atualmente eu faço mestrado em estudos literários, né, no programa de pós-graduação de letras da UFPE. Eu conheci o NEP no ano passado através do grupo de estudos de fanfic e me tornei membro no comecinho desse ano. Meus interesses no geral são os estudos de fã, principalmente de fanfiction, e as interseções que ele pode ter com outras áreas de pesquisa, principalmente a teoria queer, que é o que a gente vai entrar aqui hoje nessa reunião, né, nessa palestra. Eu também me interesso bastante pelos estudos da recepção, em relação aos estudos de fãs também, em conexão com isso, aos estudos da tradução com as traduções de fã, por exemplo. Só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, em 2023 eu me formei em Letras em Inglês, licenciatura, pela UFPE, e o meu TCC foi uma leitura queer de uma obra canônica norte-americana chamada The Great Gatsby, O Grande Gatsby, que talvez as pessoas aqui conheçam o romance, talvez outras conheçam mais o filme, porque teve uma adaptação lá em 2013 com o Tobey Maguire, o Leonardo DiCaprio também, então ficou um pouco famoso. Mas basicamente eu fiz uma leitura queer pela visão paranoica e reparativa da Eve Sedgwick, que eu vou explicar mais um pouco mais para o meio da reunião, tá? Porque isso é importante para como eu vejo fanfic, como eu estudo fanfic. E atualmente no mestrado, minha pesquisa ela é um estudo de caso com uma fanfic de The Great Gatsby. Então eu ainda estou estudando a obra, mas mais pelo viés dos estudos de fãs, pelo viés dos estudos de fanfiction. Então eu basicamente faço uma leitura, sabe, queer, e eu estudo esse formato enquanto uma escrita feminina e queer a partir desse conceito, né? Eu analiso não só o formato fanfiction em si, como também eu faço esse estudo de caso dessa fanfic específica. Outras pesquisas minhas, eu já fiz pesquisa na área de análise textual, com literatura fantástica também, mas atualmente eu estou escrevendo um artigo em parceria com uma colega, a Cafã minha, onde a gente faz um estudo da recepção de vilões masculinos dentro do fandom. Então, a gente faz uma descrição de certos termos utilizados pelas fãs, como I can fix him, I can make him worse, sabe? Que quem tá dentro de fandom e que gosta de adotar vilão, basicamente, sabe do que eu tô falando. Então, a gente faz a descrição desses termos, analisa a recepção desses vilões e também problematiza essa prática através do viés feminista. Sem demonizar nada, até porque eu adoro vilão, tá, pessoal? Então, eu não estou querendo problematizar essa prática e dizer que é uma coisa horrível, e não, só estou querendo realmente entender como essa recepção acontece.
Mas, enfim, vamos lá, começando. Para poder a gente entender sobre a minha visão de fanfic enquanto uma prática de escrita feminina e queer, a gente precisa voltar lá para o início das fanfics, ok? Quando elas foram criadas. Pois a gente sabe que fanfic, né? Acho que todo mundo aqui já tá careca de saber como foi criado, ou se não, tá tudo bem, vou falar sobre isso agora. As fanfics, elas são essas histórias de ficção, né? Criadas por fãs sobre produtos culturais específicos. Pode ser um programa de TV, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um jogo, enfim, tem todos os produtos culturais você pode fazer uma fanfic. E elas se criaram através das fanzines de mídia, que eram revistas totalmente organizadas e compartilhadas entre fãs no final dos anos 60. Se a gente for estudar fanfic como um texto que provém de outros textos, como um texto derivativo, uma releitura, é um formato muito velho, certo? É um gênero muito velho de escrita. Mas as fanfics como a gente conhece hoje, foi a partir no final dos anos 90, 90 não, desculpa, dos anos 60, a partir do fandom de Star Trek, os Trekkies, certo? E aí, essas fanfics, elas podiam ser, enfim, inserção de personagens novos, releituras de episódios, enfim, recontação de histórias em relação à série, mas também a gente tinha essas fanfics mais nichadas, que é o que a gente chama de fanfic slash, certo? Que são, basicamente, histórias onde a gente tinha a leitura dos personagens Kirk e Spock em um relacionamento amoroso, como um casal, né? E basicamente, se a gente para pensar, Spock não é canon, certo? Ele não é canonizado dentro da série ou dentro dos filmes. Isso tudo partiu da interpretação dos fãs. E essa interpretação dos fãs a gente pode ver como uma leitura queer. Para quem não conhece o conceito de leitura queer, é um tipo de análise textual radical, certo? Que desafia a heteronormatividade ao interpretar textos pela sua subjetividade, pelas entrelinhas. Então, ela vai analisar a construção de gênero e sexualidade e suas interpretações com outras dimensões de poder. Então, é assim que a gente conceitua a leitura queer hoje. E, basicamente, o que as histórias slash são é uma espécie de leitura queer materializada na prática de fanfiction. É assim que eu vejo, certo? Então, para mim, é impossível estudar fanfiction sem trazer os estudos queer, basicamente por causa dessas origens. Porque ela se origina num contexto que as fãs utilizavam esses espaços para poder interpretar e recriar as histórias baseadas nas suas leituras queers. Então, é impossível a gente estudar fanfiction sem trazer os estudos queer e, sobretudo, o conceito de leitura queer, certo? Então, como eu já expliquei, as slash fictions, elas são essas histórias que focam nos relacionamentos românticos ou sexuais entre personagens do mesmo sexo. Então, a gente vai ter M/M para personagens masculinos e Fem/Fem para personagens femininos ou Fem/, como a gente conhece hoje em dia. Um fato interessante sobre a escrita de slash fiction é que, inicialmente, as slashes eram escritas, em sua maioria, por mulheres, especialmente cis e hétero, certo? Porém, com a globalização do fandom e aumento das fanfictions, isso foi mudando. Então, quando a gente para analisar, por exemplo, o contexto e o que as histórias slash falavam sobre Spurk, especialmente, eu trouxe aqui uma citação da Joanna Russ, de um capítulo do livro The Fanfiction Studies Reader, vai ter as referências lá no final para quem estiver interessado, mas ela explica que as zines K/S, né, Kirk e Spock, são ontologias de histórias escritas por fãs sobre o relacionamento entre Kirk e Spock. Os autores classificam suas próprias histórias como G, R ou X, e sua premissa é que Spock e seu capitão são amantes. Esse fato é frequentemente assumido nas obras classificadas como G, muito frequentemente mencionado nos poemas e histórias classificadas como R, e as obras classificadas como X mostram sexo entre os dois personagens repetidamente. E todas as editoras, escritoras e leitoras são mulheres. Então a gente vê que desde o início, essa prática de fanfiction, e principalmente a prática slash, ela era conceituada, organizada e distribuída, consumida especialmente por mulheres. Como eu disse, naquela época, nos anos 60, em sua maioria, mulheres cis e héteros. Porém, isso foi mudando com a globalização do fandom, né? E o aumento de fanfics e de fandoms e tudo mais causou essa mudança. Como essa situação aqui mostra. A existência de fãs lésbicas e bissexuais, muitas vezes inspirando-se diretamente na comunidade de fãs e nos debates dentro dela, ocasionou as fanfics, slash, basicamente.
Escritas por fãs, essas obras podem refletir preocupações sobre temáticas queer, feminismo, identidade e agência política que permeiam as discussões autorreflexivas de fãs. Então, as fanfics slash, elas foram, né, de histórias que são para falta de um termo melhor, histórias sobre dois homens se beijando, basicamente, para falar sobre temas muito mais complexos dentro da comunidade queer e também dentro da comunidade feminina, a partir do feminino, a partir de identidade de gênero e orientação sexual e tudo mais. Então, realmente, foi um espaço em que as fãs, nesse caso, elas começaram a ter uma agência mais ativa, participativa, criativa e política para poder falar sobre o que elas queriam e como elas queriam. Então, as fanfictions, elas também podem ser consideradas, não só as slash, tá? Mas principalmente elas, podem ser consideradas muitas vezes como uma forma de expressar e descobrir identidades e sexualidades. Então, muitas vezes as escritoras e leitoras de fanfic, elas começam a ler enquanto ainda se consideram cis ou hétero, certo? Cis e hétero. E logo depois elas se identificam como queer. Isso mesmo é um caso pessoal mesmo. Eu comecei a ler fanfic lá quando eu era, sei lá, pré-adolescente. Eu nem sabia nada de sexualidade, de mundo queer. E aí, no futuro, eu fui lendo, fui me inserindo dentro dessa comunidade. E fui, ao mesmo tempo que eu fui lendo e escrevendo, eu fui me descobrindo enquanto pessoa queer. Então, isso é uma narrativa muito comum dentro de fandom. Com certeza, algumas pessoas podem se identificar com isso. Então, queer aqui já não é mais só atrelado à orientação sexual, certo? Não é mais sobre só temáticas de orientação sexual, só histórias de dois homens se beijando, enfim. É aqui uma categoria muito mais ampla, que vai além de uma orientação à identidade sexual específica e funciona mais como uma abreviação para a proliferação de desejos, identidades e corpos marginalizados que a ficção de fãs lê nos textos de origem. Isso quer dizer, gente, que eu não vejo queer como não apenas atrelado à orientação sexual e identidade de gênero, mas a qualquer prática que desafie o sistema heteronormativo e heterossexista que a gente vive atualmente. Porque se a gente para pensar, tudo sobre fanfiction, desde a sua criação, o contexto histórico, certo? Econômico, autoria das fanfictions, o público-alvo das fanfictions, as temáticas que elas trazem, vai contra um sistema e padrões pré-estabelecidos que foram feitos para exaltar um poder hegemônico, tá? Esse poder hegemônico que eu tô falando é um poder masculino, cisgênero, heterossexual e capitalista. Ok? Então, já que esses espaços midiáticos e literários mais formais, certo? Então, do mercado literário, das mídias, de Hollywood e tudo mais, principalmente ocidental, jogam tudo que é diferente para a margem, nos sobra esses espaços informais. E é nesses espaços que a gente pode criar uma realidade distinta e reorganizada, onde as nossas narrativas e identidades possuem o protagonismo. Então, é nesse contexto que as fanfics se originam, e é nesse contexto que a gente trabalha até hoje, porque se a gente para analisar, as fanfics ainda fazem parte de um sistema muito marginalizado, certo? De estar fora do mercado literário. É uma ficção não oficial, ok? Ela é informal ainda. E isso não é de todo ruim, tá? Isso não é necessariamente ruim. Eu vejo fanfiction quanto formato, um gênero, né, marginalizado, e isso não é ruim porque margens são portas de saídas de doutrinas e elas vão ser também portas de entradas para novas realidades, para novas interpretações. Marginalidade é um espaço de resistência por natureza. Então, o que a gente está fazendo é resistir contra um mundo que quer sempre subjugar a nossa cultura e nossas identidades e também resistir contra um sistema capitalista que está sempre querendo capitalizar, ganhar dinheiro com qualquer tipo de produção artística. Então, quando a gente tem um contexto como as fãs que usam, por exemplo, o Archive of Our Own para poder postar histórias sem nenhum fim lucrativo, só porque elas gostam, só pelo prazer de, enfim, escrever, criar e ser lido e discutir coisas sobre o fandom, isso é bastante resistente, pelo menos no sistema que a gente vive atualmente, tá? Então, quando a gente fala, no caso, quando eu falo que fanfic é um formato feminino e queer, também implica que ele é um formato marginalizado, né, por razões que eu já mencionei anteriormente. Então, por não visar lucro, por estar fora do mercado literário, por se tratar de adaptações e releituras não oficiais, mas além disso, também porque
por ser um formato majoritariamente consumido e escrito principalmente por mulheres desde o início. E grande parte dessas fanfictions, geralmente as que fazem mais sucesso, possuem temáticas queers, né? Então, no geral, as fanfics possibilitam essa participação ativa de pessoas marginalizadas socialmente. E como eu já disse antes, é um espaço bem distinto que essas pessoas que a gente tem a oportunidade de explorar identidades e sexualidades escrevendo o que querem e como querem. Então, é por isso que eu digo aqui que fanfic é um formato marginalizado por todas essas razões, mas também por ser feminino, tá? Por ser escrito e consumido em sua maioria por mulheres e por dar visibilidade a autoras, leituras e temáticas queers. Mas não só por isso, por também por como ele se localiza dentro do estudo da literatura, dentro da literatura. Ele vai se localizar fora do cânone e fora da indústria, né, capitalista. Eu acredito que existe um movimento muito interessante que lembra o poaching do Henry Jenkins, para quem, enfim, já estuda, pois, de certa forma, a fanfiction, ela toma do mercado literário, né, da literatura e do cânone no geral, o texto base para as suas obras, né? Mas ela subverte, ela transforma as obras de tal forma que, no fim, a fanfiction ela acaba independendo da obra original. Ela se torna realmente uma adaptação que não precisa e nem quer se encaixar nos moldes pré-definidos pelo cânone e pelo canon, tá? Então, quando eu digo que está fora do cânone, significa mais nesse sentido, nesse método mais transformativo e é um posicionamento crítico e resistente. O gênero fanfiction, ele renega a forma como a academia, uma crítica literária, lê, analisa e julga a literatura. Ela vai abrir, assim, novos espaços, né, de possibilidade de interpretação. O cânone, ele basicamente diz, isso não é literatura, porque não é original, porque você está copiando, ou porque, enfim, por várias razões. E os trabalhos transformativos, como a fanfiction, elas vão responder de acordo com os critérios de quem? Isso não é literatura. Se a gente vê realmente literatura como aquilo que o cânone ocidental fala, de ser original, de, enfim, de ser lido por uma certa elite, de ser bastante estudado pela academia, de trazer temas sempre originais, personagens que, enfim, que não existem e tudo mais. Realmente, o cânone, ele se baseia muito nessa questão de originalidade. Realmente, fanfiction não vai ser literatura. Mas quem disse que a gente quer ser esse tipo de literatura? Sabe? E é aí também que vem a questão de ser resistência, sabe? De ser algo mais, enfim, subversivo. Só para poder reiterar o quanto que fanfiction está muito atrelado a uma espécie de escrita feminina e queer, eu trouxe aqui uma pesquisa demográfica feita no Archive of Our Own, não foi por mim, tá? É por uma usuária maravilhosa chamada Center of Dislikes. Todo ano ela faz uma pesquisa demográfica mapeando o AO3. E eu tô mostrando aqui o Archive of Our Own especificamente porque é o site com que eu trabalho. Eu pesquiso mais o AO3, eu escrevo no AO3, eu leio coisas mais do AO3. Não tô aqui, enfim, eu não posso falar pelo Wattpad, pelo Spirit ou por outros sites, porque realmente eu não pesquiso, mas eu imagino que os resultados seriam bem parecidos a essa pesquisa demográfica do Archive of Our Own. Mas, basicamente, todo ano ela faz essa pesquisa demográfica para poder entender que tipo de pessoas usam o AO3. E de 16.131 usuários que responderam o formulário, mais de 9 mil se identificam como mulher, certo? Então, assim, a maioria das pessoas se identifica como mulher que usa o AO3. Em segundo lugar, a gente teve pessoas não binárias, né? Que é bem interessante, porque a gente tem aí a presença muito de pessoas, de corpos queers. E também 81,4% dos usuários se consideram parte da comunidade LGBTQIA+. Então, a gente tem aí realmente essa presença queer. Numa pergunta mais específica, em que ela pergunta que letrinha, basicamente, você se identifica, pessoas bissexuais e pansexuais foram em primeiro, queer foi em segundo e assexual foi em terceiro. Então, aí isso já prova que desde o início, esse formato, né, o formato de literário fanfiction, ele foi mais escrito e consumido por mulheres, e isso foi continuando, e não só isso, mas foi evoluindo para poder adotar outras pessoas marginalizadas. Então, pessoas queers principalmente. Agora, entrando numa base mais, enfim, teórica, eu quero falar um pouquinho sobre os conceitos que eu uso para poder estudar fanfiction, certo? E são os conceitos de leitura paranoica e leitura reparativa que vem da teórica queer Eve Sedgwick. Esse conceito, ele vem da psicanálise,
tá? Então eu peço que vocês, assim, ó, bear with me, aguentem comigo, porque eu vou ter que falar um pouquinho sobre psicanálise, mas não é muito, eu juro. Mas porque esse conceito de leitura paranoica e reparativa, eu, assim como muitos teóricos da área da literatura, leva mais para o contexto de análise textual. Eu espero que sobrevivam mesmo, porque é bem interessante. Eu não levo realmente muito para o lado da psicanálise, porque eu não estudo isso, mas é mais realmente para o contexto da análise textual. Tá. Primeiro eu vou ler a definição de leitura paranoica e a gente vai entrar nisso. Ok. Então, leitura paranoica, a Cedric vai dizer que é uma leitura que busca por segredos, tá? Que se assume que o autor ou uma personagem está escondendo alguma coisa sobre si mesmo e o papel do leitor é desvendar esses mistérios. Paranoia, enquanto uma palavra, é extremamente conectada aos estudos queer, não de um jeito inteiramente bom, pelo menos no começo de tudo, tá? Porque Freud, ele atribuiu a palavra paranoia ao desejo pelo mesmo sexo, independente de seja homem e mulher, ou mulher, tá? Então, dessa forma, Freud atribuiu a paranoia como uma doença homossexual. E os homossexuais eram taxados de paranoico por natureza. E essa é a parte ruim, ok? Mas aí, em 1971, um carinha chamado Guy Rockingham, se eu não me engano, porque a pronúncia é difícil desse nome, mas eu acho que é isso, Guy Rockingham. Ele, no livro Homosexual Desire, Desejo Homossexual, ele trouxe um novo ponto muito interessante. Ele falou que se a paranoia representa a repressão do desejo pelo mesmo sexo. Então, vamos só recapitular. Freud dizia que paranoia era algo natural de quem era homossexual. Então, se você é gay, você é paranoico. Tá? Porque a paranoia mesmo que revela a sua homossexualidade. Era isso que ele dizia. Mas o Gui, né, ele falou, o Rockingham falou, se a paranoia representa a repressão do desejo pelo mesmo sexo, ela é responsável não por trazer à tona a homossexualidade, mas sim os mecanismos de preconceito da sociedade heteronormativa e heterossexista contra a homossexualidade. O que é que isso significa? Ele disse, você não é paranoico porque você é gay, mas sim porque o mundo reprime você. A paranoia não é uma prova da homossexualidade, ela é uma prova da repressão, do preconceito. A paranoia é um mecanismo que revela a repressão, tá? Porque se a gente para pensar como pessoas queers, o nosso contexto nos condiciona a ser paranoicos, ok? Porque a gente tem a falta de representatividade nas mídias, a gente vai ter o preconceito social, o preconceito familiar, a gente vai ter que se esconder, a gente vai ter que ficar pisando em ovos para saber se esse é um ambiente ok ou não para poder eu mostrar quem eu sou. E isso faz a gente ficar cuidadoso demais, atento demais, lendo nas entrelinhas o tempo todo. E é aí que um comportamento paranoico começa, a partir da gente tendo que estar atento o tempo todo, ok? Quando a gente leva isso para o conceito dos fãs, principalmente de fãs de slash, enfim, fãs que shippam personagens que não são canon, como, por exemplo, Spurk, Drarry. Tô pensando em outro, mas me fugiu a memória agora. Eu ia dizer Destiel, mas aí Destiel é tópico sensível, né? Não posso falar muito sobre Destiel. Mas, enfim, no contexto de fã, a gente está atento o tempo todo, certo? E aí, quando a gente já é queer, ou já gosta dessas temáticas. Pois é, né? Já gosta dessas temáticas. Aí a gente vê uma fala, vê uma cena que a gente fica tipo, isso pode ser lido como, entende? Isso faz a gente automaticamente fazer uma leitura paranoica. Eles são um casal por causa disso e disso e daquilo. E aí você vai querer ficar procurando essas coisas, você vai querer ficar procurando as respostas, você vai querer ficar analisando cena e analisando fala, e aí você vai fazer uma fanfiction, e aí você vai fazer fanart, e aí vai ter pessoas que vão dizer, eu também acho. E pronto, começou, tá ligado? Acabou. Essa é a leitura paranoica. O Chip Spurk, como eu disse, ele nasceu da paranoia. A maioria dos chips queer que a gente vê dentro do slash, quando não é canônico, ele vem da paranoia também. Porque a gente está o tempo todo lendo as entrelinhas. O meu TCC foi uma leitura queer de The Great Gatsby. Uma leitura paranoica. Então, eu li o texto, eu vi cenas que eu fiquei, gente, isso aqui é meio sus, isso aqui é meio queer, né? E aí eu fiz a leitura desse romance através dessas lentes. É uma leitura paranoica. Por quê? Porque no livro, o Nick e o Gatsby não são um casal.
tá? E é isso que os fãs fazem na maioria das vezes. Mas aqui, eu falando desse jeito, parece que, nossa, tá chamando as fãs de paranoica, que coisa horrível. Não, tá? A Cedric vai dizer... Ah, obrigado, Mariana. A Cedric vai dizer que paranoia não é necessariamente ruim, tá? Ela é apenas um tipo de estratégia de interpretação. Só que ela não é única, tá? A Cedric vai ver a paranoia como perigosa porque ela meio que dificulta as formas de ver as coisas. É como eu disse, você vê um casal como você vê dois personagens como um casal, você interpreta eles como queer, aí você tem essas pessoas que também concordam com você, e aí você fica naquela bolha que às vezes impede você de ter outros tipos de interpretação. E aí a gente vai ter as monoshippers, por exemplo, que a gente tem monoshippers que shippam dois personagens como um casal e elas não aceitam nenhum tipo de outra leitura, nenhum tipo de outra interpretação. E isso é perigoso, tá? Porque tudo deveria ter espaço, né, pessoal? O fandom é sobre isso. É sobre a gente ter espaços para poder pensar e interpretar da forma que a gente quiser. Então, a Cedric vai argumentar que a paranoia ela vem sendo usada como uma metodologia crítica, enquanto ela pode estar sendo vista só como mais um tipo de prática afetiva, entre outras alternativas. Porque, como eu disse, a paranoia ela é sobre revelar segredos, né? Ela sempre tenta achar provas e expor a verdade. O que é contraditório, porque quando a gente para, às vezes, para pensar que não há verdade quando a gente está lendo um livro ou assistindo um filme, todo mundo vai ter uma interpretação diferente. Então, essa leitura paranoica pode deixar a gente muito presa numa interpretação só. E é por isso que é perigoso, tá? Então, o que a gente pode entender até agora é que a nossa cultura de shipping queer, especialmente no slash, nasceu e continua muito ligada a uma prática de leitura paranoica queer. E isso não é necessariamente ruim, porque uma leitura paranoica pode ser uma porta de entrada para uma leitura reparativa. Mas, Sara, o que é uma leitura reparativa? E aí que a gente chega na parte boa, tá? Mais uma vez, eu vou ler aqui o slide e depois eu entro numa explicação mais detalhada. A leitura reparativa é uma forma afetiva que vê um produto cultural como uma forma de sobreviver num mundo cheio de preconceitos. O leitor se deixa surpreender ao invés de procurar respostas. Tá, o que é isso? Na prática, enquanto uma leitura paranoica ela vai se concentrar em revelar segredos e procurar respostas, uma leitura reparativa ela se concentra em curar, tá? Ela se concentra em reconstruir e em dar sentido a experiências ou, no nosso caso de fãs, a interpretações. Ela é uma prática muito mais afetiva que a paranoica, porque ela está intrinsecamente ligada ao amor, ao carinho, com que você interpreta algo. E eu acho que para quem já, enfim, faz parte do grupo de estudos, para quem estuda fanfiction, meio que dá para traçar uma conexão entre essa prática extremamente afetiva e as práticas de fãs, né? Porque se todo o engajamento do fã com a obra, um produto cultural, ele vai partir principalmente do afeto que ele, o fã, tem por esse produto cultural. Eu não estou aqui levando em consideração haters ou antifãs, tá? Eu estou partindo do significado realmente de fã mesmo, de uma questão afetiva. Então, fanfic, por exemplo, ela vai ser resultado do afeto que esse fã sente também. A fanfic, ela vai ser essa representação de uma leitura onde o fã está colocando para fora a sua subjetividade. A fanfic, como a gente já falou, né, é uma construção de comunidade, é descoberta de sexualidade também, em muitos casos. A gente tem vários sites para poder postar fanfic, discutir sobre fanfic. Fanfic está nas redes sociais. É um espaço extremamente importante para a comunidade, tá? Marginalizadas no geral, não só mulheres, não só queer. Porque essa comunidade ajuda os fãs a se conhecerem, a conhecerem o mundo, ajuda a gente a escapar da realidade quando as coisas estão difíceis, sabe? Às vezes tem gente que lê fanfic antes de dormir, porque aí é uma forma de desopilar, entende? De escapar do mundo. Tem fanfic assim que pega na alma, que faz chorar, que faz rir, que faz os nossos olhos se abrirem para outros problemas, outras realidades. E isso, gente, é a descrição de um espaço reparativo, tá? Porque ele vai ajudar você a sobreviver, ele vai guiar você num mundo cheio de preconceitos, num mundo que está o tempo todo tentando pôr a sua subjetividade, a sua existência para baixo. Então, a Cedric vai descrever o amor como fundamental para as práticas reparadoras, né? Já que essas práticas elas visam criar interpretações esperançosas, curativas e não defensivas do mundo, em contraste com a suspeita, né, do pensamento paranoico.
com a investigação do pensamento paranoico. Ela também deixa claro que posições reparativas podem surgir de pontos de vista e de pessoas paranoicas. Então, isso implica que leitura paranoica e reparativa, elas não são opostas, tá? Mas sim, elas possuem implicações e consequências diferentes. Enquanto a paranoica, ela está querendo investigar, ela está querendo descobrir, expor a verdade, a reparativa é sobre verdades, interpretações, comunidade, afeto. É como você se relaciona com o texto, certo? Não por uma interpretação específica, mas como você, leitor individual, se relaciona com esse texto. É uma leitura queer? Você lê isso como mais, sei lá, sobre só entretenimento? Você faz uma leitura racializada? Entende? É sobre isso. Então, a própria Sedgwick fala que o que a gente pode aprender melhor sobre essas práticas, ela está falando aqui da paranoica e da reparativa, mas principalmente da reparativa, são, muitas vezes, as maneiras pelas quais os eus e as comunidades conseguem extrair o sustento dos objetos de uma cultura, mesmo de uma cultura cujo desejo declarado, muitas vezes, é de não sustentá-los. A nossa cultura não é feita para pessoas como a gente. Quando eu digo como a gente, são pessoas queers, ou pessoas, ou sei lá, mulheres, ou pessoas racializadas, ou pessoas com deficiência. Não é feito para sustentar a gente, tá? A gente, com certeza, tem muita representatividade hoje em dia, em comparado com os anos 60, quando as fanfics se criaram, ou há 100 anos atrás. Com certeza, a gente tem muita representatividade hoje em dia na literatura, na TV, sabe? Nas séries, enfim. Mas isso não é porque a gente tem isso agora que a gente vive num mundo perfeito e sem preconceito, né? Toda mudança de governo, por exemplo, mais voltado para a direita ou mais conservador, ele vai pôr em risco tudo que a gente conquistou. E a gente está vendo isso atualmente. A gente viu com o governo Bolsonaro, a gente está vendo com a reeleição do Trump. Hoje em dia, a gente está passando por um retrocesso muito grande nas leis pró-queer, né? Nesse sentido mais de pessoas trans, por exemplo, na Inglaterra, pessoas trans aqui no Brasil, o que leva a um aumento maior do machismo, aumento do feminicídio. Aí a gente tem serviços de streaming cancelando séries, principalmente com representatividade sáfica. A gente tem o mês do orgulho, mas isso não significa que está tudo perfeito, entende? Então, sempre a nossa cultura não foi feita para sustentar e não foi feita para apoiar pessoas como nós. Então, essas leituras reparativas que a gente faz de produtos culturais, essa comunidade que a gente constrói, esse espaço mais informal e distinto, ele vai ser essa forma de não só construir um espaço onde tudo é mais livre, que a gente pode fazer o que a gente quer, da forma que a gente quer, ter nossas próprias narrativas, mas também vai ser um espaço para poder resistir. Resistir aqui também é sinônimo de reparar, tá? É uma forma de lutar contra isso e, ao mesmo tempo, sobreviver a isso. Entende? É assim que eu vejo a cultura fandom no geral, mas principalmente as práticas de fanfic, em especial as de slash, ok? Letícia, eu leio o comentário agora e respondo, ou você prefere que eu continue falando e aí no final a gente vê? Pode continuar, ou se você quiser, ficar à vontade, a opção é sua. Tá. Eu acho que eu prefiro terminar e depois a gente volta, mas enfim, só para poder a gente ter essa questão de leitura paranoica e reparativa mais clara dentro da cultura de fandom, eu trouxe aqui 2 exemplos, tá, pessoal? Primeiro foi de leitura paranoica em chip com Anne Claire, que é o chip de Wednesday e Enid, né, da série da Wandinha na Netflix, que para mim é um exemplo claro de leitura paranoica. Por quê? Porque o Anne Claire, infelizmente, não é canon, tá? Não tem nenhum embasamento no canon. E isso é interessante, a forma como esse chip nasceu, porque teve muito encorajamento fora do texto, né? Quando a primeira temporada ia lançar, a Netflix fez todo um marketing visando a comunidade queer. As atrizes estavam falando, tipo, será? E não sei o quê. As entrevistas levavam a gente a acreditar que ia ter alguma coisa. Aí os fãs começaram a shippar, todo mundo foi sedento assistir Wednesday, e quando chegou lá, a Wandinha tinha 2 interesses amorosos, os 2 eram homens. E aí todo mundo ficou, ué, mas isso impediu o fandom? Não. Porque nada impede o fandom, nada impede as shippers, ok? Então, baseado
Exatamente, a gente somos determinados. Então, mesmo que o canon não tenha nenhum embasamento, as fãs ainda faziam algumas leituras das, enfim, poucas cenas afetivas que a Wednesday e a Enid tiveram. E aí, a leitura paranoica levou ao shipping e levou a Frameworks. Hoje, o Winclair é muito famoso, é um ship muito chipado, realmente. Vai ter a segunda temporada e as atrizes, elas estão lutando, elas estão dizendo, gente, a gente quer muito que isso seja canon. E eu espero que isso seja, porque aí deixa de ser uma leitura paranoica e deixa só... E vira só canon, né? Vira só canônico. E tá tudo bem. Mas vocês percebem que, mesmo sem nenhum embasamento, e só com algum encorajamento, seja fora do texto ou dentro do texto, o fã ele pega essa oportunidade para poder fazer essa leitura e transformar numa coisa completamente diferente, né? Então, esse é um primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu tenho para vocês é o exemplo de Javik, de Arcane. Não sei quem assiste aqui ou quem assistiu, mas eu coloquei paranoica com uma interrogação, porque Javik é um grande mistério para mim, sabe? Tópico sensível também, né? Porque Javik teve muita, ao contrário de Winclair, que a gente não tem muito embasamento no canon, que não dá muito para poder a gente fazer leituras subjetivas, tipo na entrelinha do que está acontecendo, com Javik dá. E dá muito, sabe? Para quem não assistiu Arcane, Jace e Victor, eles são esses personagens que têm uma amizade muito forte desde da primeira temporada. Arcane tem duas, né? Desde a primeira temporada. E aí todos os fãs desde o início começaram a shippar Javik, porque eles realmente tinham, dava para se fazer muita leitura subjetiva das entrelinhas, das falas deles. Eles se chamam de partner, né, em inglês, tipo parceiro, uma coisa que fica meio subjetivo, porque partner pode ser um parceiro de trabalho, um amigo, mas também pode ser partner de companheiro, amoroso mesmo. A gente tem as próprias falas deles e a forma como eles se tocam e tudo mais. Dentro do canon, dá para fazer uma leitura queer de Javik, completamente. Além disso, teve encorajamento fora do texto, com os voice actors, os dubladores, né, oficiais, querendo, tipo, não querendo, mas dizendo que shippava, os animadores falando sobre as cenas que eles animaram também. Entretanto, a gente teve a negação das partes oficiais. A Riot nunca disse que Javik era canon, na verdade negou, né? E os escritores também falaram que nunca foi a intenção deles de fazer Javik canon. E isso é muito, para mim, o caso de Javik é muito interessante, porque Arcane não é uma série como Winclair, como Wednesday, por exemplo, que tem medo de ter essa temática queer, ou uma temática mais feminina, porque se a gente para observar, a Arcane tem, em sua maioria, personagens muito fortes femininos, e a gente tem representatividade lésbica, com Kate Vai, né? Então, Arcane é um exemplo muito específico, porque os animadores, os escritores, eles podiam ter feito Javik canon se eles quisessem, mas eles não quiseram. Então, a gente pode chamar de leitura paranoica porque eles não são canon, e também porque, mesmo tendo representatividade queer, não teve essa representatividade especificamente. Então, continua sendo uma leitura paranoica, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, dá para fazer umas leituras, umas interpretações tão absurdamente queers das cenas deles que fica difícil você acreditar que não era a intenção de quem estava escrevendo e de quem estava animando de fazer eles um casal. Porque, gente, realmente é bem queer. Eu não tenho outra explicação para dar, não. Tipo, outra justificativa. E isso, mais uma vez, não impediu o fandom, justamente por ser tão palpável a interpretação queer das falas, das cenas envolvendo Javik. Hoje, Javik, eu acho que é o segundo chip mais chipado e falado. Eu acho que perde só para Kate Vai, porque Kate Vai é canon, né? Mas as fãs criaram realmente um espaço muito grande, uma comunidade enorme que shippa Javik e que faz fanart, e que faz fanfic, e que faz meta, sabe? E análise. E a interpretação. Não, o que o canon quis dizer, o que os escritores falaram, o que a Riot falou, não tem importância nenhuma. E isso é maravilhoso. Isso é totalmente, apesar de ser uma leitura paranoica, também é uma leitura muito reparativa, porque as fãs reparam o final que o casal teve, as fãs reparam as discussões sei lá, que os escritores trazem também, elas interpretam de uma forma muito pessoal e muito afetiva as cenas de Javik. Então é por isso
que a gente pode, que eu coloquei essa interrogação para mim, porque daria um artigo, com certeza, analisar como o J.V. foi escrito e como ele foi lido pelos fãs. Mas, enfim, exatamente, quando o artista publica arte, ela não pertence só a ele, morte do autor, né, pessoal? E fã é expert em fazer isso, em matar o autor. Amo matar o autor, adoro. Enfim, então, nisso a gente pode concluir que fanfics, pelo menos é como eu vejo, tá? Depois de tudo isso que a gente discutiu, que fanfictions com temáticas queer, seja slash ou não, né, mas com temáticas queer em geral, elas nascem de leituras paranoicas, na maioria das vezes, quando o casal não é canon, porém, elas são produtos culturais com consequências reparativas, justamente por construir essa comunidade, justamente por vir muito do afeto, ser muito apegado ao afeto do fã, e também por ser uma forma da gente aí se guiar e resistir a esse mundo de preconceito que não tem muita representatividade para pessoas como nós, certo? Tá. Agora que falamos sobre isso, eu só queria finalizar falando um pouquinho sobre a minha dissertação, né? Porque, como eu disse para vocês, eu faço um estudo de caso com uma fanfic baseada em The Great Gatsby, que se chama You Are My Shallow Grave. Numa tradução mais literal, Você é Minha Cova Rasa. Se The Great Gatsby tem um fandom, eu acho que eu devo ser a presidente dele, tá? Porque esse romance alugou um triplex na minha cabeça desde que eu li, porque eu não consegui ler de nenhuma outra forma que não fosse queer, tá? Só que The Great Gatsby, quando a gente vai ler, não tem nada de queer na superfície. Não tem nada de queer. É um romance canônico norte-americano, tá? Extremamente conceituado, escrito por F. Scott Fitzgerald lá em 1925, extremamente famoso. Fala sobre o sonho americano, fala sobre essa questão do dinheiro novo e do dinheiro velho. Tem romances heterossexuais. Não tem nenhuma menção a nenhum personagem queer que não seja de cunho homofóbico, sabe? Com falas homofóbicas. Então, como diabos eu consegui fazer a leitura queer desse romance? Outras pessoas também conseguiram, então eu não estou sozinha nessa. Mas quando a gente lê nas entrelinhas, na subjetividade do texto, a narração do personagem Nick Carraway, a gente pode fazer essa leitura queer que dá a gente a entender, a gente pode interpretar ele como um gay no armário, sabe? Closeted, não assumido. Né? Eu odeio essa palavra, assumir, mas por falta de um termo melhor, vamos usar ela. E também como nutrindo sentimentos pelo Jay Gatsby, né? Portanto que o livro se chama The Great Gatsby, e no livro o Nick, ele escreve, ele é escritor, então isso é como se fosse o livro que ele escreveu. Ele nomeou o livro baseado no Jay Gatsby, isso é bem gay, tá? Falando como fã e não muito como pesquisadora. Eu acho isso bem, bem gay. Mas enfim. Enfim, gente. A fanfic que eu analiso nesse estudo de caso, ela é uma fanfic slash, na verdade, slash a gente pode considerar porque tem aqui a questão do M/M na categoria do Archive of Our Own, né? E também do casal, Nick Carraway. Ah, não coloquei, mas enfim, Nick Carraway / Jay Gatsby. Então, a fã escritora, ela tem essa leitura queer, essa interpretação, assim como eu, deste livro. Além disso, ela é uma post-canon fixed. Então, como todo, assim, acho que a maioria das pessoas sabem, post-canon vai ser aquela fanfic que vai escrever, adicionar acontecimentos depois do que está canon. Então, após o fim do romance, certo? Ela não vai modificar nenhuma coisa daqui de dentro do canon. Ela vai criar uma coisa nova, certo? E o que é essa coisa nova? Ela vai focar em como o Nick se sentiu no fim do romance, porque spoiler para quem nunca leu ou para quem nunca assistiu a adaptação, o Gatsby morre no final. Agora que eu parei para pensar, a gente tem a trope de bury your gays, né? Em The Great Gatsby, se a gente faz essa análise, porque um deles morre e o outro fica lá, deplorável, deprimido, muito triste. Mas enfim, o Gatsby morre no final. E aí a fã escritora, né, The Ocean Weekender, o nome do usuário dela, ela vai escrever para poder os acontecimentos depois do romance, como o Nick se sente em relação ao luto, como ele lida com a morte do Gatsby, o que é que ele faz depois. Só que ela também é uma fix-it, o que significa que ela está querendo consertar alguma coisinha, né, que ela não achou de bom tom no romance. E o que é que ela não achou de bom tom no romance? A morte do Gatsby, obviamente, porque isso impede eles de ficarem juntos no final. Então, ela vai consertar. Então, nossa, como é que ela vai fazer? Ela vai trazer ele de volta da morte?
A premissa da fanfic é que o Nick começa a ver o fantasma do Gatsby. Porque ele tá tão enlutado, ele tá tão deprimido, que ele começa a ver o fantasma do melhor amigo dele, certo? Depois que ele morre. E aí a gente passa os 3 capítulos da fanfic dizendo, é fantasma, não é fantasma, ele morreu ou ele não morreu, mas enfim, spoiler, ele não tá morto, ele não morreu, né, no final, é uma fixed, então é isso. E o que eu acho interessante dessa fanfic é que ela usa a tag pre-slash, porque apesar dela fazer uma leitura queer, apesar dela pressupor que o Gatsby e o Nick, eles se gostam e que eles vão eventualmente ter um relacionamento, ela não tá querendo mostrar esse relacionamento aqui. Ela tá querendo realmente mergulhar em como o Nick se sente por dentro depois da morte dele, em como ele vai lidar com tudo isso, em como ele vai aceitar os sentimentos dele, a sexualidade dele, e em trazer o Gatsby de volta. Para eles serem um casal, o Gatsby precisa estar vivo e eles dois precisam ter consciência dos sentimentos deles. Então, aqui ela não quis escrever isso, mas ela quis dizer, gente, eu acho que eles vão ser um casal, sim. Eu leio eles como um casal, sim, mas eu não tô querendo retratar isso nessa fanfic. O que eu acho muito interessante dela colocar essa tag, né, pre-slash, por causa disso. Então, meu objetivo principal nessa minha dissertação é elaborar um estudo analítico acerca do formato literário fanfiction, de acordo com o conceito de leitura reparativa queer, que a gente já falou sobre, da Sedgwick, tendo como base a fanfic baseada no romance The Great Gatsby, de Fitzgerald. Meus objetivos específicos são também conceituar termos importantes para o estudo de fanfictions como headcanon, postcanon, fixed, slash e pre-slash fanfiction, já que a gente não tem muitos estudos utilizando esses termos especificamente, pelo menos no Brasil a gente não tem, então eu estou querendo conceituar eles também. Além disso, explicar a relação entre fanfiction, leitura queer e escrita feminina, que eu acho que eu consegui fazer isso com vocês aqui, né? Eu expliquei tudo isso. E também comparar a fanfiction You Are My Shallow Grave com o romance de 25 de Fitzgerald e a adaptação para o cinema de 2013. Então, eu faço uma análise comparativa, tá? Entre o romance, o filme e a fanfiction para ver em que pontos eles convergem e que pontos eles divergem, porque eles divergem muito, né? E para isso, eu uso os estudos da adaptação e da intermedialidade. Para quem estuda fanfic, eu acho que é essencial a gente ter o conhecimento de um pouquinho de estudos da adaptação, pelo menos, porque a adaptação, a fanfic, ela é uma adaptação, tá? Não só porque ela vai adaptar, mas ela também vai reescrever, ela vai reler, ela vai criar coisas novas. E isso tudo cai dentro do conceito de adaptação. Além disso, eu escolho abordar a fanfic através de 2 abordagens. A primeira é a transformativa, ou a arcôntica, né, que leva em consideração que fanfiction, enquanto texto, surgiu em uma época pós-direitos autorais e que, apesar de ser baseada em uma obra já existente, a gente pode ver ela em par de igualdade com o texto-fonte, por se tratar de uma adaptação. Então, a fanfiction, nesse sentido, vai fazer parte de um arquivo, e é daí que veio o termo arcôntico, tá? Vem de arquivo. Ela faz parte desses arquivos dos universos ficcionais. E esses arquivos, eles são infinitos, intertextuais, e eles sempre estão permitindo novas adições. E a fanfiction é assim, né? Ela sempre vai adicionando coisa nova e tal. Então, a gente tem esse arquivo principal, que é o The Great Gatsby, e dentro desse arquivo a gente vai ter o romance, a adaptação de 1970 para o cinema, a adaptação de 2013 para o cinema e as inúmeras fanfictions. E dentro dessas, uma parte são as que têm as leituras queer. Então, não é ridículo a gente dizer que faz parte do mesmo universo. Não faz parte do mesmo universo, porque faz. E essa visão arcôntica ela é bem interessante, porque ela desestabiliza a hierarquia que a gente vê geralmente dentro da literatura, né? Que fala que textos derivativos, como as fanfictions, são uma cópia ou menos importante que o texto original. Por isso que eu não gosto muito dessa palavra derivativa, porque ela carrega muito essa conotação. Ela deriva de alguma coisa, então tem o original e o melhor, e aí a gente tem a cópia. E não é assim. Fanfic não é cópia. Essa mesmo que eu estou analisando não é. Ela não muda nada do texto original, certo? Ela só adiciona. Então, para poder fazer isso, eu vou fazer uma análise textual, uma análise comparativa e uma análise textual. Eu vou analisar os elementos narrativos, como o personagem, o Nick Carraway, a narração, que muda também, é bem interessante. A literatura fantástica, a teoria da literatura fantástica me ajudou bastante na análise dessa fanfic, porque a gente tem os fantasmas, né? O fantasma do Gatsby. Então, isso me ajuda. Eu quero entender o porquê que a fã-escritora escolheu colocar fantasmas nessa fanfic, quando a gente não tem isso no canon. Como é que a gente pode interpretar isso? O que é que isso tem a dizer do estado mental do Nick, por exemplo? Eu quero
responder essas perguntas enquanto analiso a fanfic. E também, obviamente, eu vou utilizar o conceito de leitura queer da Sedgwick, né, tanto a paranoica quanto a reparativa, para poder fazer essa análise. No fim, pessoal, os meus resultados preliminares eu ainda estou escrevendo, mas eu posso afirmar que a fanfic ela é uma obra independente que adiciona novos elementos narrativos e interpretativos ao arquivo da obra como um todo, e também ela possui uma capacidade reparativa em dois sentidos, no textual, porque como eu disse, The Great Gatsby, a gente pode dizer que tem uma trope de bury your gaze, porque o Gatsby morre no final. Então, a fã escritora, ela está reparando esse final trágico, vários livros, porque se separam, ou porque um deles morre no final, ou os dois morrem no final. The Great Gatsby meio que faz isso também. Não intencionalmente, porque eu não acho que o Fitzgerald quis colocar aí personagens queers, mas, de certa forma, ele faz isso também. Então, a fã escritora está reparando esse final trágico dentro da fanfic, né? E está reparando o texto. E também é uma reparação social, que foi a que eu falei nessa reunião toda. A capacidade transformativa e reparativa do fandom no geral, enquanto comunidade afetiva, ok? Então é isso, pessoal, que eu tenho por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado tudo claro. Se tiverem perguntas, shoot, ok? Podem fazer. Essas são minhas referências. Se alguém quiser alguma coisa específica, eu tenho certeza que eu posso mandar para a Letícia. Letícia vai passar para vocês. E é isso aí. Muito obrigada. Ai, a gente que agradece, meu amor. Adorei a palestra, é maravilhosa. Estou muito interessada em ler o seu trabalho assim que sair, né? Assim, falta quanto tempo para você acabar o mestrado? Eu vou qualificar em novembro, não, em setembro, outubro, e aí eu me formo em fevereiro. Então, eu vou estar defendendo. Ai, que maravilhoso. Ah, então maravilhoso. Então, assim que sair, manda pra gente, até pra gente também colocar no arquivo de biblioteca do NEPF, que eu acho que vai ser uma pesquisa, com certeza já está sendo uma pesquisa, que vai transformar. A gente sabe que o meio da fanfic precisa de mais trabalhos que foquem principalmente em questões mais voltadas para o público queer. A gente sabe que tem estudos de fandom e de mídia, mas focado em fanfic, assim, poucos os trabalhos que eu acho. Tem alguns muito antigos, então não existem tantos trabalhos novos, principalmente aqui no Brasil, quase não tem trabalho sobre isso. Então, com certeza, assim, isso vai mudar o mundo da fanfic. E, cara, muito obrigada. Incrível, incrível. Pessoal, sobre perguntas, vocês podem mandar. Tinha um comentário que fizeram lá em cima, que deixa eu achar de novo, para poder ler. Foi a Maíra Lopes que falou. Nesse sentido de estar às margens do sistema capitalista, é muito interessante como plataformas que permitem a inserção de fotos e vídeos nas fanfics contribuem para a divulgação de outros tipos de arte. Vários autores contratam outros artistas profissionais para a criação de suas capas e banners, compartilham vídeos independentes nos capítulos, contratam beta readers e até comercializam produtos e serviços através dos links. Acaba que forma um nicho alternativo de comércio bem mais acessível. O que você tem para comentar? Pode falar. Total, eu super concordo com isso. A gente geralmente vê fanfic mais como esse negócio de escrita e tal, mas é muito intermediático, né? Quando eu falo intermediático é porque insere outras mídias dentro, enfim, toda uma questão. Mas é extremamente intermediático. A gente vai ter elas podem vir de livros, elas podem vir de séries, elas podem vir de músicas, a gente tem as songfics, né? A gente vai ter as fanfics que elas têm capa, e aí a gente coloca os links lá. Eu super concordo com isso. É muito acessível e é uma forma também de você começar a se descobrir como artista, né? Como escritor, às vezes como, enfim, artista no sentido de desenhar e pintar e tudo mais. Eu acho que, principalmente por ser online, por ser tão globalizado, é realmente uma forma muito acessível e extremamente diversa, né? Inclusiva. Sim, verdade. E acaba que também eu, por exemplo, comecei a ler fanfic muito nova, né? Com mais ou menos 9, 10 anos de idade. Então acaba que, de uma certa maneira, a gente que cresceu, né, nesse novo meio de internet, sabe? Acaba que isso também trouxe para nós um pouco mais da questão mesmo de
aprender a como lidar em sociedade. Então, essas fanfics, elas surgem não só, obviamente, para tratar de uma parte mais literária da nossa vida, de introduzir a gente cada vez mais na leitura e na literatura, mas também como uma questão de a gente também aprender a lidar com a diversidade, como você falou. Eu acho que as fanfics têm esse papel muito importante de não só ensinar a diversidade, mas também nos mostrar que a gente pode ser diverso. Seja a gente mudando uma história, fazendo ela completamente nova, ou mudando o final de uma história, ou criando algo novo sobre ela. Eu acho que isso é muito importante. Pessoal, pode mandar pergunta, tá? A gente tem aí 10 minutinhos para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, o microfone está aberto. Se você tiver algum comentário, Sária, fica à vontade. Mariana perguntou aqui, ela colocou, se as fanfics são esse espaço de resistência e de acessibilidade, qual a sua opinião sobre as fanfics que se tornam livros publicados e altamente lucrativos? Adorei, tá? Ótima pergunta. Vamos falar sobre isso. Porque eu acho que, vamos usar um exemplo que todo mundo conhece, 50 Tons de Cinza, tá? Que era uma fanfic de Crepúsculo e aí foi publicado como, enfim, um livro e tudo mais. Eu não vejo nenhum problema, porque eu tenho medo, às vezes, de ser mal compreendido no sentido de que fanfic tem que ser apenas sem fim lucrativo e quem se rende ao sistema capitalista está errado. Não, tá, pessoal? A gente está vivendo dentro de um sistema que está querendo o tempo todo, que prega muito a questão de produtividade e de fazer você ganhar dinheiro. Então, se você escreve alguma coisa e tem público, e você pode ganhar dinheiro com isso para se sustentar, para melhorar de vida, faça. Tá tudo bem, entende? Tá tudo bem porque é o sistema que a gente vive, infelizmente é assim. Mas fanfic, na origem mesmo, é sem fim lucrativo, justamente por causa também dos direitos autorais. Então a gente não pode publicar, porque a gente pode levar um ótimo de um processinho, né? Isso está mudando hoje em dia no mercado literário brasileiro, especificamente. A gente tem editoras que estão publicando fanfics, e quando eu falo, tipo, de publicar fanfic, não é de publicar um 50 tons de cinza da vida, é publicar uma fanfic que não muda o nome dos personagens e que não muda, sei lá, a localização da história. Sei lá, uma fanfic de BTS, sabe? Os protagonistas vão se chamar Jungkook e Jimin. Tem editora hoje em dia que faz isso. Tem escritores independentes que fazem isso, tipo, e publicam, sei lá, na Amazon ou alguma coisa assim. Mas aí, Mariana, quando a gente escreve, se uma pessoa escreve uma fanfic e tem a oportunidade de publicar, como a autora de 50 Tons teve, e ela muda a localização, muda o nome dos personagens, pode mudar também, sei lá, aspectos físicos do personagem para poder não ser reconhecido, dentro dos estudos de fanfic, a gente não vê mais isso como fanfic, tá? Porque ela tá tirando em sua essência, por um fato de um termo melhor que eu esqueci, ela tá tirando o que torna a fanfic, que é ter elementos de uma obra já existente, de um produto cultural já existente. Então, a minha opinião sobre essas fanfics que se tornam um livro, como, sei lá, a Hipótese do Amor, que era um fanfic Raylo, tá ótimo. Tem público para ler, sabe? E também diversifica o mercado literário, traz novas formas de escrever também. Não fica uma coisa tão, tipo, eu só posso escrever se eu escrever igual a Machado de Assis e a Shakespeare. Não. Pode fazer, tá tudo bem. Mas esses livros, quando eles mudam esses aspectos, eles não são considerados mais fanfic, porque fanfic você precisa manter os elementos de outros produtos culturais, o que torna ele, tipo, um texto que vem de outro, sabe? É basicamente isso. E que, sei lá, publicado na internet ou na rede social, por aí vai. Maravilhoso, maravilhoso. Vou ler mais uma pergunta aqui, que a Gabi mandou. Como você chegou na conclusão de que as fanfics nascem de uma leitura paranoica e acabam tendo fins reparativos? Eu não lembro da fala exata. Foi muito interessante essa conclusão que eu cheguei, porque eu cheguei numa parte da minha pesquisa, lá quando eu comecei, que eu estava querendo assim, não, eu acho, que eu estava, sei lá, fazendo projeto, né? Eu acho que fanfics são uma leitura reparativa, sim. Mas eu não posso ignorar o fato de que muitas dessas leituras nascem de interpretações que, enfim, de coisas que não existem no canon. A gente lê muito nas entrelinhas. Aí eu fui nos textos da Sedgwick e eu comecei a ler e eu fiz tipo, ok, leitura paranoica revela segredos. Então, é só leitura paranoica que os fãs fazem?
Mas aí, a partir do momento que ela falou, não, é uma construção de comunidade, é se guiar no mundo cheio de preconceitos, é uma questão de você saber sobreviver. Mas principalmente foi o afeto que me pegou. Quando ela disse, leitura reparativa nasce de afeto, em especial amor, eu disse, fanfic. Porque a fanfic, ela para mim, é indissociável, sabe? Você precisa reconhecer que fanfic é uma prática extremamente afetiva, ela vem do afeto. Então, ela vai, mesmo que ela nasça de uma leitura paranoica, você já está colocando ali a sua subjetividade e a sua interpretação extremamente afetiva nesses dois personagens. Spurk, por exemplo, tá? Ou Nikhil Gatsby, ou Drarry, qualquer um que não seja canon. Então, mesmo que você comece de forma paranoica, a partir do momento que você se insere dentro da cultura fandom, a partir do momento que você começa a ler e escrever fanfic e discutir sobre isso, você já está nesse espaço reparativo. Ele já está te ajudando, sabe? Seja a se descobrir, seja a aguentar firme e viver, sabe? Seja como entretenimento. Então, tem fins reparativos por causa disso, por causa do afeto, entende? Então, é isso. Ele está nesse espaço. Nasce de paranoia, acaba em reparação. Nem todos, eu acho que nem toda fanfic vai nascer de uma leitura paranoica, tá? Se for um casal que já é canon, queer, então não tem leitura paranoica, tá, pessoal? É texto mesmo, não é subtexto. Mas ela continua sendo reparativa, porque ela é uma fanfic. É isso. O meu negócio a minha hipótese é fanfic, na verdade não é hipótese, é bem tese mesmo. Fanfic é reparativa. Acabou. É isso. Maravilhoso. Ela também fez um comentário, a Gabi falou que escrever fanfic é também um espaço de prática de escrita, onde histórias originais podem nascer de releituras, onde o gosto pela leitura pode nascer e etc. Negar o valor delas é uma visão muito limitadora do incentivo à literatura, e isso é muito verdade. Sim, muito verdade. Tanto que várias pesquisas aqui no Brasil, eu acho, muitas pesquisas aqui no Brasil focam muito, tipo, na fanfic como um tipo de literatura que vai, sei lá, encorajar leitura, ou encorajar, sei lá, escrita. E total. Sendo que porque a gente vive num sistema tão normativo, sabe, por causa da academia, por causa do cânone, isso é totalmente colocado para baixo. Então a gente vai dizer, por exemplo, existem uns comentários ridículos de tipo, isso aqui tá escrito igual fanfic. No sistema, de uma forma pejorativa, né? Mas tem fanfics aí que são tão bem escritas quanto, sei lá, obras extremamente famosas do cânone. E aí eu fico pensando, toda obra do cânone é maravilhosa e é boa? Não, gente, tem umas que são horríveis. Tá? Questão de escrita, tem umas que são horríveis. Mas sim, é assim que funciona. Infelizmente. A Mari tinha falado aqui em cima que toda a explicação que você deu do porquê que a fanfic é uma leitura reparativa levou para a definição de literatura, e eu concordo com ela. Realmente, isso acaba que linka, porque literatura é isso. A literatura é conexão, assim como as fanfics. Exatamente. E a gente só... desculpa, Alice, pode terminar. Não, pode falar. Tá, a gente só começou com essa noção de literatura enquanto algo para trazer dinheiro, como um trabalho mesmo, há pouco tempo atrás, gente. Em comparação com toda a história da humanidade, há pouco tempo atrás, por causa do sistema capitalista. Sim, de fato. A Beatriz, ela falou, só queria dizer que é incrível acompanhar essa paixão sua por mais de 10 anos. Com certeza essa pesquisa vai abrir muitos espaços. Fofura. Bia é uma das minhas melhores... é minha melhor amiga. A gente se conheceu num grupo de WhatsApp de fanfic de One Direction. Então, ela realmente está do começo. Que linduchas. Ai, gente, é muito bom a gente acompanhar assim, sabe? Porque acaba que, de qualquer maneira, você acompanhou desde um período muito específico, né? Porque, tipo, fanfic de One Direction, na época em que era famoso no Wattpad, era famoso até nos Facebooks e Orkut da vida. Mas a gente viu como a fanfic mudou, sabe? E é muito bom acompanhar essa mudança e ver como a fanfic abre espaço. A academia tem abrido espaço pra gente, isso é muito lindo. E é maravilhoso, cara. A amizade, assim, cara, a fanfic traz coisas muito além, como você falou. A fanfic é amor, cara. A fanfic é isso. Ela une pessoas, e não só pessoas, une propósitos e une vidas. Isso é maravilhoso. É por isso que a gente ama tanto a fanfic. Isso. E é isso, gente. Eu agradeço muito, Sara, muito, muito, muito pela sua pesquisa. Ela é linda, maravilhosa. Esperamos aqui que, deslanche, vá para o doutorado também, vai lá para fora.
porque realmente merece demais. E a todo mundo que está aqui, muito obrigada, tá? Por ter participado. A gente vai estar postando vídeo no YouTube em breve, porque a gente está passando por algumas mudanças aí no nosso Drive, encaminhando também o nosso YouTube para o novo e-mail. Mas assim que o vídeo estiver liberado, a gente vai postar no nosso Instagram, nos stories. E também a gente vai estar postando pelos grupos do WhatsApp do NEPF, tá bom? E é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Beijo. Boa noite. Pessoal, tchau, tchau. Boa noite.